Imagine que você carrega uma mala invisível, pesada e desgastada, que acompanha cada passo da sua vida. Dentro dela estão guardadas palavras, olhares e silêncios que, mesmo depois de tantos anos, ainda ecoam em sua mente. Críticas veladas, expectativas inalcançáveis, julgamentos que você nunca conseguiu esquecer. Essa mala, silenciosa mas sempre presente, moldou a maneira como você se enxerga e como acredita que o mundo a vê. Talvez, ao olhar para sua trajetória, você reconheça um cansaço que não passa, uma sensação de estar sempre lutando para provar o seu valor, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo para si mesma. A impressão é de que, não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente. E muitas vezes, você se percebe repetindo os mesmos padrões, buscando aprovação, evitando conflitos, sufocando seus próprios desejos para agradar, enquanto o tempo passa e o vazio permanece. Mas, e se eu lhe dissesse que essa dor não nasceu agora? E se essa sensação de inadequação, esse auto-julgamento constante, tiverem raízes muito mais profundas do que você imagina? Talvez, sem perceber, você esteja sendo guiada por marcas invisíveis, enterradas no seu inconsciente, que silenciosamente influenciam suas escolhas, seus sentimentos e até mesmo sua capacidade de se amar. É aqui que entra Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores do século passado, que dedicou sua vida a compreender as profundezas do inconsciente humano. Jung nos ensinou que dentro de cada um de nós existem arquétipos, imagens e padrões ancestrais que moldam nossa forma de ser e de nos relacionarmos com o mundo. Segundo ele, muitas das nossas dores mais persistentes não são fruto apenas de nossas experiências conscientes, mas de feridas emocionais herdadas e reprimidas, que precisam ser trazidas à luz para que possamos, enfim, nos libertar. Por isso, eu a convido a seguir comigo nesta jornada delicada, mas transformadora, de autoconhecimento e cura. Compartilhe nos comentários se, em algum momento da sua vida, você sentiu o peso das críticas da sua mãe influenciando sua autoestima, ou se este tema, de alguma forma, tocou o seu coração. E fique comigo até o final, pois preparei um desafio prático e simbólico que poderá ser o primeiro passo para você romper esse ciclo e começar a construir uma nova forma de se olhar, com mais compaixão, verdade e liberdade. Dentro de cada um de nós habita a figura simbólica da mãe, o arquétipo materno, uma presença profunda, silenciosa, que molda a nossa maneira de perceber quem somos. Jung nos ensinou que esse arquétipo não se resume à mulher que nos gerou, mas ao molde invisível que determina como amamos, nos acolhemos ou, por vezes, nos julgamos. Quando as palavras críticas dessa mãe concreta se repetem em nossa infância, elas se tornam ecos inconscientes, formando um roteiro oculto que seguimos sem perceber. Esses ecos criam o que na psicologia chamamos de complexo materno, uma espécie de programa emocional que, quando ferido, pode fazer com que a pessoa adulta carregue um olhar distorcido sobre si mesma. Frases como "você não faz nada direito" ou "não seja tão sensível" deixam de ser apenas sons. Tornam-se crenças silenciosas que guiam nossas escolhas, sabotam nossa espontaneidade e definem, muitas vezes, nossos limites invisíveis. Na vida adulta, esse padrão pode se manifestar de maneira sutil, porém poderosa. Talvez você sinta um medo inexplicável de falar em público, como se cada palavra fosse ser julgada com o mesmo olhar severo que experimentou na infância. Ou, quem sabe, carregue uma culpa silenciosa ao descansar, pois aprendeu que só é digna de amor quem é perfeita e produtiva. Quantas vezes você deixou de tentar algo novo apenas para evitar o risco de ser criticada novamente? Será que você já percebeu como essas vozes antigas ainda conduzem seus pensamentos? Você se dá conta de quantas vezes, ao errar, escuta dentro de si não sua própria consciência, mas a repetição daquelas críticas maternas. Não se culpe por isso.
Todos, em algum grau, carregamos dentro de nós esses roteiros herdados, escritos muito antes de termos qualquer escolha. Começamos a curar quando reconhecemos esse padrão, não como um castigo, mas como um convite ao autoconhecimento. O arquétipo materno, em sua face sombria, nos ensina sobre limites, mas na sua face luminosa nos oferece a oportunidade de acolher e cuidar de nós mesmas, como talvez não tenhamos sido cuidadas no passado. O complexo materno não se limita a lembranças isoladas. Ele se infiltra no modo como você constrói sua autoestima. Quando a crítica materna é constante, mesmo quando disfarçada de querer o seu bem, o efeito é o de minar sua autoconfiança. Você passa a acreditar que precisa ser sempre mais, que nunca é suficiente, que o amor é uma recompensa pela perfeição e não um direito inato. Quantas vezes você já se pegou duvidando do seu próprio valor, mesmo diante de conquistas legítimas? Esse sentimento não surge do nada. Ele nasce desse molde invisível que, ao longo da vida, vai sendo reforçado pelas experiências, até que, um dia, você mesma passa a repetir, sem perceber, a mesma severidade que recebeu. O julgamento que antes vinha de fora, agora ecoa dentro de você. Esse excesso de autocrítica pode se manifestar como um perfeccionismo paralisante. Talvez você evite novos relacionamentos por medo de se mostrar vulnerável ou permaneça em empregos insatisfatórios porque não acredita ser capaz de algo melhor. Às vezes, esse padrão se revela na dificuldade de receber elogios, como se no fundo não fosse merecedora de reconhecimento. Você já se perguntou por que se sabota, mesmo quando tudo parece caminhar bem? Já percebeu como, em momentos importantes, surge aquele pensamento silencioso: não sou boa o bastante? Essa voz não nasceu com você. Foi construída, alimentada, e agora pode ser transformada. Esse é o momento de começar a distinguir o que é sua essência e o que são apenas repetições herdadas. A crítica pode ter moldado sua visão de si mesma, mas não define quem você é. Existe uma identidade mais profunda, intacta, à espera de ser resgatada. Ao reconhecer essas dinâmicas, podemos invocar outro conceito essencial da psicologia junguiana: a sombra. A sombra representa tudo aquilo que foi reprimido ou rejeitado, muitas vezes por conta dessas críticas maternas que diziam o que deveríamos ou não deveríamos ser. Assim, partes inteiras da nossa autenticidade foram escondidas para que pudéssemos ser aceitas. Talvez para ser a filha boazinha ou forte, você tenha escondido sua sensibilidade, seu desejo de brincar ou sua capacidade de dizer não. Assim, cresceu acreditando que essas partes não eram bem-vindas, quando, na verdade, são fundamentais para a sua integridade. A sombra, então, se torna esse espaço onde guardamos nossos talentos não reconhecidos, junto com nossas dores não acolhidas. Esses aspectos rejeitados se manifestam de forma indireta, em explosões emocionais, em relações conflitantes ou em doenças psicossomáticas. Como quando, sem entender por quê, você reage com raiva desproporcional ou sente uma tristeza profunda em momentos de sucesso. A sombra cobra o seu espaço, pedindo para ser olhada, compreendida, reintegrada. Você já percebeu quais partes de si mesma precisou esconder para ser aceita pela sua mãe? Já sentiu que, ao expressar quem realmente é, teme ser rejeitada novamente? Esses são sinais claros da presença da sombra clamando por reconexão. O caminho não é apagar a sombra, mas integrá-la. É olhar para essas partes com compaixão, entendendo que elas se formaram para proteger você da dor, mas que hoje talvez estejam impedindo sua plena realização. Esse olhar amoroso é o início de uma transformação profunda. Neste ponto, surge a necessidade de falar sobre a individuação, o processo, segundo Jung, pelo qual nos tornamos quem realmente somos, para além das máscaras e papéis herdados. A individuação é o convite para abandonar as personas que construímos para agradar, proteger ou pertencer,
e recuperar a voz interior sufocada pelas críticas recebidas. As máscaras podem ter garantido sua sobrevivência emocional na infância, mas agora, na adultez, talvez estejam impedindo sua autenticidade. Talvez você sinta que sempre precisa ser forte, independente ou perfeita, mesmo quando tudo o que deseja é simplesmente ser acolhida, com todas as suas fragilidades. Esse caminho de retorno não é simples nem linear. Requer coragem para romper lealdades invisíveis. Aquelas fidelidades silenciosas que mantemos com nossos pais, acreditando que honrá-los significa repetir seus padrões. Mas honrar, na verdade, é transcender. É escolher um novo caminho, com amor e consciência. Você já se perguntou, até que ponto está vivendo a vida que deseja, ou apenas repetindo o que foi ensinado? Já percebeu como, ao manter certas atitudes, talvez esteja buscando ainda, inconscientemente, a aprovação materna que nunca veio de forma plena? Individuar-se é se libertar desse ciclo. É assumir a responsabilidade de construir uma autoestima baseada no autorrespeito e na autoaceitação, deixando de lado a necessidade incessante de provar valor para quem, talvez, nunca tenha conseguido reconhecê-lo. Para facilitar essa travessia, propomos passos simbólicos que, mais do que ações práticas, são rituais de cura interior. O primeiro deles é escrever uma carta para sua mãe, não para enviá-la, mas para expressar com total liberdade tudo o que ficou silenciado, as dores, os medos, as mágoas e, quem sabe, até a gratidão. Nesse exercício, permita-se nomear o que nunca pôde ser dito. Quando você me dizia que eu não era suficiente, eu me senti. Essa nomeação tem um poder libertador, pois transforma sentimentos confusos em palavras conscientes, abrindo espaço para o acolhimento e o perdão, não necessariamente do outro, mas de si mesma. Outro ritual poderoso é a devolução simbólica de fardos herdados. Imagine-se entregando com amor aquelas críticas que carrega até hoje, reconhecendo que elas não pertencem a você. Visualize-se então caminhando mais leve, mais livre, guiada não mais pelo medo, mas pela sua essência, recuperada. Você já tentou esse tipo de ritual? Já se permitiu dizer, mesmo que mentalmente, isso não é meu, eu devolvo? A simples intenção de devolver o que não lhe cabe já inicia um processo de desprendimento e cura, como um fio que, ao ser cortado, liberta ambos os lados. Esses gestos simbólicos são pontes entre o inconsciente e o consciente, ferramentas para que você possa, finalmente, começar a construir uma nova narrativa sobre quem é, para além das críticas que recebeu. Uma narrativa escrita com sua própria voz. A partir desses movimentos internos, torna-se possível cultivar afirmações de amor próprio que atuam como antídotos aos antigos julgamentos. Louise Hay, com sua sabedoria amorosa, sempre ensinou que "eu me aprovo" é uma das frases mais poderosas que podemos oferecer a nós mesmas, especialmente quando a crítica materna feriu nossa autoestima. Ao repetir afirmações como "eu sou suficiente", "eu sou digna de amor exatamente como sou", você vai pouco a pouco criando novos sulcos na mente, substituindo os antigos roteiros de autocrítica por trilhas de acolhimento e respeito. Esse não é um processo automático, mas um cultivo, como quem cuida de um jardim interno. Você já experimentou olhar-se no espelho e dizer com sinceridade, "eu me amo"? Como se sentiu? Talvez no início soe estranho ou artificial, mas com o tempo, esse gesto simples se transforma em um ato revolucionário, capaz de reescrever a sua relação consigo mesma. Esse é também um convite para praticar a autocompaixão, tratar-se com a mesma ternura com que cuidaria de uma criança ferida. Porque, de certa forma, dentro de você ainda mora aquela menina que um dia só queria ser aceita e amada como era. Esse caminho é de volta para casa. Um retorno ao seu centro, onde não há mais necessidade de máscaras, onde a autenticidade floresce e onde o amor próprio deixa de ser um ideal distante, tornando-se uma prática cotidiana e possível. E assim,
percebemos que as críticas da mãe, que tantas vezes acreditamos ser sentenças definitivas, podem ser transformadas em sementes de autoconsciência. Elas nos forçaram a olhar para dentro, a buscar respostas que, no fim, não encontraremos fora, mas no íntimo do nosso ser. Cada vez que você escolhe acolher a si mesma, apesar das falhas, está desfazendo o nó invisível que a crítica materna criou. Está, sem perceber, honrando não apenas sua própria história, mas também curando gerações que repetiram, sem saber, o mesmo padrão. Você já sentiu que pode interromper esse ciclo? Que é possível oferecer a si mesma o amor que buscou por tanto tempo? Esse é o maior presente que podemos nos dar e, ao mesmo tempo, o maior legado que podemos deixar. Ao encerrar este desenvolvimento, prepare-se para a conclusão que virá. Um convite final para integrar tudo o que foi revelado e dar os primeiros passos conscientes rumo a uma autoestima sólida, autêntica e amorosa. Porque, no fim, a cura não está em mudar o passado, mas em transformar o modo como ele continua vivendo dentro de nós. E você está pronta para essa transformação. A sua jornada de transformação pessoal está apenas começando. Mas agora você carrega algo precioso: a consciência do impacto, das críticas maternas em sua autoestima e as ferramentas emocionais para ressignificar essa dor. Você já não é mais prisioneira de padrões inconscientes e tem nas mãos novas perguntas que podem iluminar o seu caminho daqui em diante. O que antes parecia um fardo inevitável, agora pode ser compreendido como o solo fértil para construir algo novo. A dor não precisa ser o fim da linha, mas pode se tornar o ponto de partida para uma existência mais livre, mais leve e mais autêntica. O passado não define quem você é, mas pode servir de base sólida para a liberdade emocional que você tanto merece. Imagine-se, então, escrevendo a sua própria história com a sua letra, clara e firme, sem os rabiscos ou anotações que, um dia, sua mãe colocou sobre as páginas da sua vida. Sinta a leveza de caminhar sem carregar as malas antigas que não são mais suas. E, finalmente, ao se olhar no espelho, perceber que você se reconhece de verdade, inteira, suficiente, digna de amor. Ao se curar, você não está apenas transformando a sua própria vida. Você está quebrando ciclos que atravessaram gerações, libertando não apenas a si mesma, mas também todas as mulheres que vieram antes de você e aquelas que ainda virão. A sua coragem ecoa além de sua história pessoal, contribuindo para uma linhagem mais leve e amorosa. Que esta consciência traga não apenas alívio, mas também um profundo senso de poder. Porque agora você sabe, é possível mudar. É possível construir novas referências, estabelecer novos vínculos consigo mesma e com quem ama, livres das amarras que um dia pareciam intransponíveis. Se este vídeo tocou você de alguma forma, eu te convido, com muito carinho, a continuar acompanhando o canal. Aqui, sempre haverá espaço para acolher suas dores, compartilhar caminhos de cura e fortalecer essa rede de mulheres que, como você, escolhem trilhar a vida com mais consciência e amor. E, se quiser, compartilhe este conteúdo com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. E antes de ir, eu deixo um convite especial. Nas próximas 24 horas, reserve um momento só seu para escrever uma carta. Não precisa enviá-la. Apenas escreva, com toda a sinceridade, tudo aquilo que um dia desejou dizer para a sua mãe. Palavras de dor, de amor, de perdão ou mesmo de despedida de um padrão que não quer mais carregar. Esse gesto simbólico pode ser o seu primeiro passo concreto para iniciar uma pequena, mas poderosa mudança interior. Ao finalizar a carta, respire fundo, leia em voz alta se quiser e depois guarde ou rasgue. Faça o que o seu coração mandar. O importante é que você permita que essas palavras saiam do espaço invisível da alma para o mundo material. Lembre-se, você merece ser livre, merece se amar e merece, sobretudo, viver uma vida que seja sua, sem moldes ou expectativas que não condizem mais com quem você escolhe ser hoje.
Obrigada por confiar em mim para caminhar ao seu lado nesta travessia tão delicada e corajosa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de você com a mesma ternura e acolhimento que sempre buscou receber. A sua jornada importa, a sua cura inspira e a sua liberdade é, acima de tudo, possível.